Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Esse vídeo é para quem conhece as duas casas de Israel. Se você não conhece as duas casas de Israel, vai ser difícil você compreender o que eu vou falar. E nesse vídeo aqui eu vou falar de dois grupos de pessoas que se encontram com a profecia das duas casas de Israel. Judeus e gentios. Então, em um certo ponto determinado do vídeo, eu vou abrir aspas e vou ter que falar sobre isso. Eu queria que você tivesse paciência para compreender o pensamento. Esse vídeo também, irmãos, ele vai ter alguns slides. Acho que uns 6 ou 7 slides. Então, ele vai ter mais proveito para você se você puder ver o vídeo. Alguns vídeos eu gravo e você pode estar só ouvindo. Não tem problema algum, porque eu não coloco imagem nenhuma, nem textos, nem nada. Mas esse vídeo aqui, como tem alguns slides, seria bom você estar vendo, para você entender aqui o que eu programei para ensinar sobre esse estudo. Então, irmãos, as duas casas de Israel. Por que nós não falamos as duas casas de Judá? Quero começar o vídeo já assim. Porque nós que estudamos profecias, entendemos as palavras do nosso Senhor Yeshua, as palavras dos apóstolos. Por que nós não falamos o Senhor há de restaurar as duas casas de Judá? Porque se nós falamos assim, nós colocamos Judá, que é filho de Jacó, como cabeça e as duas casas como se fosse dele. E não é assim. Uma casa pertencente a Judá, tribo de Judá, e outra casa é pertencente a Efraim, que representa as 10 tribos. Então nós falamos as duas casas de Israel, porque essas duas casas pertencem a Jacó, a Israel. Foi dividida pelo próprio Deus, por um plano que ele fez para efetuar a salvação dos gentios, na prática, dentro das profecias e não fora delas, dentro das profecias do Antigo Testamento e não somente no Novo. E quando ele restaura as duas casas de Israel. E o que era casa de Judá e casa de Israel, quando se restaura, o termo passa a ser usado para as 12 tribos. O termo que eu quis dizer é o termo casa de Israel. Eu não fiz um slide para falar isso, não preparei um slide para explicar isso que eu vou falar para vocês. Mas no segmento desse estudo, que vai ser lá para João 4, eu vou fazer outros tipos de slide e aí eu vou inserir esse. O termo casa de Israel, ele aparece constantemente nas Escrituras. Ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento aparecem só 6 vezes. 3 delas são importantíssimas, as outras 3 não são tão importantes. As primeiras 3 eu vou mostrar para vocês nos slides, e as outras 3, elas não são importantes porque 2 aparecem em Hebreus 8, em Hebreus 10, quando o escritor de Hebreus cita Jeremias 31, falando que Deus haveria de fazer nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E a outra vez aparece em Atos 7, quando Estevão está pregando e ele usa o termo ali, casa de Israel. Agora, as outras 3 vezes, que é em Mateus 10 e Mateus 15, em Atos 2, aí é importante, muito importante. Porque parece que o Senhor não conhece a doutrina das duas casas de Israel. E tem pessoas que usam esses textos para mostrar que essa questão dos gentios entrarem pela casa de Israel não tem nada a ver. E os judeus que creem nas duas casas de Israel usam esses textos também errado, de maneira errada. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Esse vídeo vai ter muito proveito para quem conhece as duas casas de Israel. E sempre falamos as duas casas de Israel e não as duas casas de Judá. Embora uma casa seja chamada de casa de Judá e a outra casa de Israel, na hora de falar da restauração, falamos as duas casas de Israel. Em Isaías 8, Deus fala, a profecia, o Espírito Santo fala ali na profecia, que o Senhor seria um santuário para aqueles que haveriam de crer nele, mas seria pedra de tropeço para as duas casas de Israel. Os que não crescem, ou seja, pedra de tropeço para judeus e pedra de tropeço para os gentios. Então, eu acho que é a única vez que aparece o termo as duas casas de Israel escrito com todas as letras em Isaías. Eu acho que é a única vez. Então, irmãos,
No livro da lei, o termo casa de Israel vai aparecer muitas vezes e vai estar se referindo às 12 tribos unidas. E às vezes vai ser falado casa de Jacó. Mas na maioria das vezes casa de Israel. Futuramente, quando Deus já tivesse reis em Israel, quando tivesse ali juízes, depois juízes, os reis, iria acontecer o pecado de Salomão e Deus, podendo passar o reino todo unido para Roboão ou para Jeroboão, ele divide o reino dele em 2 reinos, chama as 2 tribos de casa de Judá, as 10 de casa de Israel, e às vezes o termo casa de Judá e casa de Israel vai aparecer como filhos de Judá e filhos de Israel. Vai aparecer assim também. E aí o termo casa de Israel passa a ser usado para as 10 tribos, sem mistura. Essa é a segunda temporada do termo casa de Israel. Já não fala de todas as tribos, e sim do reino do norte. O reino do sul é casa de Judá, o reino do norte, casa de Israel. Certo? Qual é o terceiro tempo? O terceiro tempo é quando Deus vai rejeitar a casa de Israel para não ser povo. Ele profetiza isso por Oséias, principalmente, e também por Isaías, capítulo 7. Então aí, na terceira temporada, a casa de Israel, ela deixa de ser povo e se mistura entre as nações. Então, muitas das vezes que Deus usa o termo casa de Israel, ele já está falando para o povo dele, que não é mais povo, que não tem mais misericórdia, que está no meio das nações. Mas promete chamar eles de volta. Não os que foram rejeitados e dispersos, porque eles morreram. Eles não tinham misericórdia, eles não obedeciam a Deus, morreram. Mas a descendência, os descendentes e aquela mistura toda, e aí Deus já abre a oportunidade para chamar gentios que fazem parte dos dispersos da casa de Israel e todos os gentios que não fazem parte da dispersão. Isso talvez seja um assunto novo para você, mas a partir de agora já não vai ser mais novo. Existem 2 tipos de judeus nas Escrituras e existem 2 tipos de gentios. Os 2 tipos de judeus são os judeus que são judeus de verdade e os judeus que se dizem judeus, mas não são. Certo? Até hoje eu entendo assim. Agora, os gentios, isso é muito claro, vai ficar bem claro para vocês. Existem 2 tipos de gentios. Um são os gentios da dispersão, e isso aparece no Novo Testamento. E os outros gentios, as outras nações, são nações que não fazem parte da dispersão. Mas Deus abre a porta para todos, através desses da dispersão que foram rejeitados. Através da rejeição desse, fica, vamos dizer assim, uma vaga aberta para todos aqueles que querem fazer parte das 10 tribos, para serem como as estrelas do céu. Tá certo, irmãos? Então, o terceiro período, a terceira temporada que é usado o termo casa de Israel é para dispersão. Já a casa de Israel, que não é mais povo, que está no meio das nações, misturado com os ídolos, está ali, casa de Israel. E a quarta temporada que vai ser usado o termo casa de Israel, vai ser agora para a unificação das 2 casas, judeus e gentios fazendo parte da casa de Israel. Entendeu? Isso num gráfico ia ficar perfeito. Mas deu para entender, Casa de Israel, 4 temporadas. Primeiro, as 12 tribos unidas. Segundo, as tribos separadas em 2 casas. Casa de Israel, casa de Judá. Terceira temporada, o termo casa de Israel para o povo que foi rejeitado e está no meio das nações. E 4ª temporada, quando Deus restaura, começa a restauração. Aí, a partir da cruz, a partir da morte do nosso Senhor, já podemos olhar para o termo casa de Israel em alguns dos textos e não entender somente como gentios. E daí que vem a confusão. Vocês acham, irmãos, que os judeus não são ovelhas perdidas? Algumas pessoas conhecem essa palavra, essa profecia da dispersão das 10 tribos, e eles começam a olhar para a casa de Israel somente como gentios. Então, ovelhas perdidas da casa de Israel, na mente de algumas pessoas que conhecem essa doutrina, e aí são entre os judeus, fazem parte das 10 tribos só. Como se os judeus não fossem ovelhas perdidas. E como se eles não fossem da casa de Israel.
Irmãos, os judeus é de que casa? Você iria falar da casa de Judá. Sim, mas a casa de Judá pertence à casa de Israel. Acontece que ela se separou. Quando você vai olhar lá em 1 Reis, capítulo 11 e 12, você vai ver que a tribo de Judá, a casa de Davi, tribo de Judá, ela se separou do reino de Israel. E se separou porque Deus falou que eles iam se separar, que ia ser dividido. Mas eles pertencem à casa de Israel. Os judeus pertencem às 10 tribos e as 10 tribos pertencem ao povo judeu. Por isso que Deus quer unir novamente. Então, dependendo de alguns textos nas Escrituras, o termo casa de Israel não vai estar falando para as 10 tribos. Ou será que o nosso Senhor, enquanto falava aquelas palavras do Novo Testamento, que nós vamos ler, não conhecia? Então, eu acho que a partir dessa introdução eu já expliquei o vídeo todo. Só que agora vamos para os slides. Eu vou pôr aí para vocês o primeiro slide. Aí eu coloquei aqui 3 textos no primeiro slide. E coloquei um texto em destaque aqui. Será que Yeshua não conhecia a profecia da restauração das 2 casas de Israel? Porque quando a gente lê esses textos e separar eles de todo o contexto imediato e de todo o contexto geral, parece que realmente os gentios não fazem parte da casa de Israel, que os gentios entram para ser salvos, mas não pela casa de Israel, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá então, irmãos, Mateus 10, do 5 ao 7. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha a desconexão que parece que o nosso Senhor fez aqui, né, com a profecia das 2 casas. Sabemos que os gentios fazem parte da casa de Israel e que os samaritanos fazem parte da casa de Israel, vocês vão ver na profecia. E aqui o Senhor fala, não vai nem por um e nem por outro, mas vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A quem que os judeus foram pregar? Para os judeus. Para quem que os apóstolos foram pregar? Para o povo judeu. Então, na mente deles, quando eles ouviram o termo casa de Israel, eram judeus. Vamos por parte. Primeira coisa, quando a casa de Israel deixa de ser povo, quem é que passa a ser o Israel de Deus? Os judeus, Benjamim, Judá e alguns dos levitas. E todos os que são da dispersão, todos aqueles que fossem morar em Judá, em Jerusalém, mesmo sendo de alguma tribo da dispersão, eles recebiam o nome de judeus. Foi aí que ganhou o nome de judeus. O povo de Deus sendo chamado de judeus. Porque judeus é da tribo de Judá, essa é a regra. Mas como o reino se dividiu, e Judá, a tribo de Judá, se tornou um reino, então todos aqueles que fazem parte desse reino são chamados de judeus. Entendeu? Segundo ponto. Será que o Senhor não considera os gentios e os samaritanos ovelhas perdidas da casa de Israel? Claro que ele considera. Mas ele também considera os judeus ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque os judeus pertencem à casa de Israel. Israel, Jacó, irmãos. Judeus pertencem a Jacó. As promessas feitas a Israel são para os judeus, que são ovelhas perdidas também. E os gentios e os samaritanos também são ovelhas perdidas. São ovelhas de outro aprisco. Então aqui, o Senhor jamais poderia falar, olha, vai pelo caminho não vai pelo caminho dos gentios, nem pelo caminho dos samaritanos, mas vai buscar somente os judeus, porque eu fui enviado somente para os judeus. Ele não poderia falar assim, se bem que, mais ou menos, né, ele quis dizer isso, eu fui enviado para os judeus, mas não quer dizer que ele não seria enviado para os gentios. Isso quer dizer,
Não quer dizer que a palavra dele não iria alcançar as nações, claro que iria alcançar, mas ele primeiro tinha que pregar para o seu povo. Tinha que pregar para os judeus, que são ovelhas perdidas da casa de Israel. Na mente do Senhor, ele sabia de tudo. Ele sabia que Samaria, que os gentios faziam parte das 10 tribos que fazem parte da casa de Israel. Mas ele não iria explicar isso para os apóstolos agora. Não faria o menor sentido. Irmãos, nem Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo, não conhecia a doutrina das 2 casas. E muito tempo depois do derramamento do Espírito Santo, quando a igreja estava avançando e crescendo e multiplicando até Atos 9, até Atos 10, Pedro não sabia do mistério das 2 casas de Israel. E ele nem sabia da transição das alianças também. Eu separei um slide aqui. Vai ser, acho que, o 6º ou 7º slide, onde eu vou mostrar 4 grandes portas da revelação da palavra. 4 chaves e 4 portas. E Pedro, até Atos 10, ele conhecia só a primeira porta e a segunda porta e ainda não de maneira precisa. Paulo, a partir de Atos 13, quando entra o ministério ali do Evangelho da Incircuncisão, Paulo passou a conhecer as 4 portas. E Pedro, futuramente, passou a conhecer também as 4 portas através de Paulo, lendo as cartas de Paulo e conhecendo o ministério na vida de Paulo. Então, Pedro e os seus apóstolos, eles foram separados para o Evangelho da circuncisão, e Paulo e os seus cooperadores, que eu quis dizer, Paulo e os seus cooperadores, eles foram separados para o Evangelho da incircuncisão. E Deus derramou mais sabedoria, mais entendimento, e Deus colocou mais luz na temporada em que entrou o apóstolo Paulo. Ele derramou mais luz sobre tudo. Então, se Pedro, em Atos 9, em Atos 10, não conhecia o mistério das 2 casas e nem mesmo a transição das alianças, como que o Senhor iria explicar essas coisas aqui para eles? Não faria o menor sentido. E a prova de que Pedro não conhecia essas 2 revelações era porque ele não pregava para os gentios. Por que ele não pregava para os gentios? Ele poderia ir pregar para os gentios. Mas na mente de Pedro, todo gentio que quisesse fazer parte do povo de Deus teria que se circuncidar primeiro e depois participar da festa. Assim como estava determinado pelo próprio Deus, lá em Êxodo 12, que todo gentio, todo estrangeiro que quisesse participar da Páscoa do Senhor, que fosse circuncidado primeiro. É o primeiro passo. Aí você participa da Páscoa e de todas as outras festas, de todas as outras leis. Mas isso é antiga aliança. No tempo da nova, aí entra a transição das alianças, aí entra o ministério das 2 casas, sendo ensinado, e Pedro não conhecia. Por isso que Deus trabalhou com Pedro e com Cornélio, ao mesmo tempo fez eles 2 se encontrarem e trabalhou com visão, tanto com Pedro como com Cornélio. O Senhor usou um caminho, um atalho mais fácil para que Pedro entendesse que o Evangelho teria que alcançar também os gentios. Sem ele conhecer o mistério das 2 casas, Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. Pedro foi o primeiro a separado a pregar para os gentios. Ele não foi o primeiro a pregar. Outras pessoas pregaram antes de Pedro. Por isso que tem que ler Atos inteiro, principalmente os capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com atenção. Antes de Pedro, pessoas pregaram para os gentios e Samaria recebeu a palavra. Mas quando Pedro e João ficaram sabendo disso, eles foram para lá, para doutrinar essas pessoas que estavam recebendo a palavra, os gregos, os samaritanos. Mas eles ensinavam a eles se circuncidar, entrar na antiga aliança, e aí vai entrar uma grande revelação, irmãos, que vai fazer todo sentido vocês lerem as cartas de Paulo através disso. E vai ser seguimento desses estudos, ok? Então vocês entenderam o ponto das coisas que eu estou falando? Que o Senhor tinha que primeiro pregar para o seu próprio povo, que ele tinha que buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, sendo esses os judeus que fazem parte da casa de Israel, e que ele não poderia ensinar isso para os apóstolos porque eles não iriam entender. Mas o Senhor se deixa conhecer
E ele mostra para a gente, através de outros textos, de outros evangelhos, principalmente o de João, que ele conhecia muito bem a restauração das duas casas de Israel. É nós que não conhecemos muito bem. E eu vou provar isso. Então, esse texto que parecia ser tão confuso, já começa a ficar mais claro. Se o Senhor, sendo judeu, fazendo tudo o que fez, curou, fez milagres como nunca ninguém antes fez, e fez tudo o que fez, e fez de maneira tão precisa, em tanta quantidade, que João disse que não caberia no mundo inteiro se fosse relatar tudo o que ele fez. Se o nosso Senhor, fazendo tudo isso, foi rejeitado pelo seu próprio povo, imagine se ele fosse pregar para os gentios. Se ele fosse lá para os samaritanos e ficasse por lá, ensinando por lá, curando lá. Ele nem iria poder voltar para Jerusalém, nem iria cumprir o seu ministério. Porque tinha que vir pregar primeiro ao povo judeu. E depois da ressurreição, depois que ele morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo, primeiro tinha que ser pregado ao povo que rejeitou ele. Pedro foi pregar para quem? Para os judeus. Vós mataste o príncipe da vida. Vocês mataram ele. Mas eu sei, irmãos, que vocês fizeram isso por ignorância. Entende? Depois a palavra, sendo pregada para os judeus e sendo espalhada entre os judeus, iria alcançar os gentios. E não pense que Jesus não pregou a alguns gentios por causa disso. Ele pregou para alguns gentios. Só que o foco dele era com os judeus, que são ovelhas perdidas da casa de Israel também. Agora vamos para o segundo texto. Está ali, ó, ponto 2, Mateus 15, do verso 21 ao 28. Esse texto também tem em Lucas. Em Lucas dá mais detalhes sobre essa mulher. Mas é melhor pegar aqui a linha de Mateus, para ficar no mesmo evangelho, né? E aqui eu coloquei aqui o que ele falou. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E frisei de amarelo. Tá vendo? Embaixo também eu frisei casa de Israel de amarelo. As 3 vezes eu frisei a casa de Israel de amarelo, como vocês estão vendo aí no slide. Verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí diz o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Verso 24. Mas Jesus disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que Jesus falou para eles. Quando os apóstolos falaram: Despede-a, mestre, poderia ser: atende logo ela, cura, o Senhor já cura tantas pessoas, faz tantos milagres, cura ela logo, para que ela vá embora. Ou, Senhor, não cura ela. Eu acredito que eles estavam falando despede-a mais com o que ela pediu. E aí Jesus fala para eles de propósito: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De propósito, irmãos. Porque esse texto, esses 2 textos estão aqui dessa maneira, não é por acaso. O Espírito Santo colocou dessa maneira para provar os nossos corações, para provar os corações daqueles que vão se encontrar com essa doutrina. Para ver o porquê que eles vão rejeitar e o porquê que eles vão acreditar de tal maneira. É a maneira que eu vou expor para vocês, né? Já já. Tudo é para provar os nossos corações. Verso 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Olha o que Jesus disse, que resposta dura. Mas ele só respondeu isso porque sabia como ela ia se humilhar diante dele. Então, respondendo-lhe, disse: não é bom tomar o pão dos filhos, judeus, e lançar aos cachorrinhos, gentios. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, os gentios são cachorrinhos, mas são os seus donos também. E por essa palavra Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E daquele momento em diante ficou sã a sua filha. Como que os judeus leem esse texto aqui? O próprio judeu Yaakov, que me ensinou a doutrina das duas casas de Israel há 10 anos atrás, ele me ensinou de maneira errada em muitos pontos, principalmente com o judaísmo. E tem canais no YouTube, canais grandes, 400 mil inscritos, de judeus que conhecem as duas casas, conhecem as festas, estão até mais acordados do que muitos gentios, só que nesse ponto eles erram também. Porque eles se aproveitam da grandeza e da maravilha da profecia da restauração das duas casas para pregar o judaísmo. Então olha como eles interpretam. Eu tenho que falar isso, com certeza, porque é daqui que surge o ensino. Eles interpretam que essa mulher, ela foi pedir a cura para o Senhor, e aí o Senhor, os apóstolos falaram: Senhor, despede-a, cura ela. E aí o Senhor falou: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como? Dando sentido que os judeus entenderam isso. Na mente desses judeus que ensinam, parece que Jesus falou isso de maneira tão clara que os próprios discípulos entenderam isso. Aí eles usam essa fala. E na mente deles, quando o Senhor falou casa de Israel, ele se referia aos gentios, os apóstolos entenderam, e aquela mulher não fazia parte da casa de Israel. Ela apenas recebeu as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o próprio pão seria para as duas casas de Israel. Aí eles começam a falar: vocês, irmãos, perceberam que vocês querem agora falar em hebraico? Perceberam que vocês não suportam mais estarem nas igrejas evangélicas? É tudo Yeshua aboliu a lei, sábado não. Perceberam que agora vocês estão sentindo a vontade de retornar? É porque vocês estão sendo restaurados. Vocês fazem parte dos efraimitas que entram para fazer parte do povo de Israel. Eles pregam isso. O próprio judeu Yaakov me ensinou assim. Mas eu não gostava disso. Isso não me caía bem. E aí, sabe, eles nem consideram que os judeus não entenderam isso. O que eu sei que os judeus entenderam é que quando Jesus falou para eles: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles entenderam assim: eu fui enviado somente para vocês, para os judeus, para o meu povo. E era o que era para eles ter entendido naquele momento. Mas para nós, que conhecemos todo o desenrolar das profecias, ele respondeu para os judeus, essa é a interpretação certa, ele respondeu para os judeus assim: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher veio, se humilhou e falou: Senhor, eu te pertenço, os cachorrinhos te pertencem também. Quando Jesus falou: ó mulher, faça conforme a tua fé, ele está querendo dizer: essa faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Fazem parte das ovelhas perdidas da casa de Israel dos gentios. E os judeus fazem parte das ovelhas perdidas da casa de Israel, pertencendo a Jacó, mas da casa de Judá. Por isso que falamos, as duas casas de Israel. Israel tem duas casas? Tem. O reino se dividiu em dois, só que uma é os judeus, outra são os gentios. Qual é o mistério nisso? Hein, irmãos? Qual é o mistério em entender isso? Perfeito. O Senhor não poderia ir pregar para os gentios. Ele não poderia ensinar a restauração das duas casas de Israel para os gentios ali, nem ensinou depois da sua ressurreição. Ficou 40 dias falando as coisas do reino de Deus e não ensinou o mistério das duas casas para eles. Porque eles não poderiam compreender.
Eles tinham que compreender que eles tinham que pregar a palavra, que eles tinham que curar. Jesus ensinou muitas coisas para eles, mas não ensinou as duas casas. A prova disso está em Atos 9, em Atos 10 e na própria entrada do apóstolo Paulo para a pregação do evangelho completo e para fundar igrejas em todos os lugares e para usar os textos dos profetas e fazer referências com precisão. Agora, irmãos, como eu já expliquei, a parte como os judeus acreditam, os judeus que creem nas duas casas de Israel e que pregam a restauração, pregam sobre Efraim e Judá, acreditam e entendem? Acredito que vocês tenham entendido o que eu passei? Agora a gente pode ler Atos 2. Então, antes de ler Atos 2, só para finalizar esse ponto, depois a gente avança, porque vai ficar tudo mais claro. Por que que pastores inteligentes que estão no YouTube rejeitaram isso? Eu passei. Por que rejeitaram? Não tem outro motivo a não ser que essa doutrina, eles logo detectaram que iria contradizer o que eles já ensinaram, livros que já venderam, muitas mensagens que já foram pregadas e principalmente iria varrer pré-tribulacionismo. A restauração das duas casas de Israel varre o pré-tribulacionismo e joga no lixo. E iria varrer muitas outras doutrinas erradas, várias outras que eu não quero nem mencionar o nome. Por isso que rejeitam. Porque a profecia, ela é perfeita em todos os pontos. Não tem como não crer nisso. A não ser que haja infidelidade no seu coração, uma vez que foi exposto com clareza para a pessoa. E tem pastores inteligentes que rejeitaram. Coração postos à prova. Não quer dizer que vão para o Lago de Fogo porque rejeitaram isso, mas não pense tem muita autoridade no milênio, porque daqui você consegue a resolução de muitos problemas, do entendimento disso você consegue a resolução de muitos problemas. É um antivírus essa doutrina. Um antivírus dos mais elevados, porque ao conhecer as duas casas de Israel, você conhece as festas. Ao rejeitar as duas casas de Israel, há uma tendência de você rejeitar também o entendimento correto das festas, ou nem conhecer elas. Porque tem pastores que rejeitam a doutrina das duas casas de Israel, mas não rejeitam as festas. É meio complicado entender o porquê que a mente da pessoa é assim, mas existe. Então, irmãos, expliquei, tá certo? Casa de Israel, quando Jesus usou esse texto, casa de Israel, ele quis dizer para quem? Para os judeus. Não anulou que os gentios fazem parte da casa de Israel, mas não poderia anular que os judeus também fazem parte da casa de Israel. Não existe a restauração das duas casas de Judá. Agora, Atos 2, verso 14 e o verso 36. Só dois textos para provar que Pedro não entendia isso. Recebimento do Espírito Santo, dia de Pentecoste, pregou cheio do poder, discerniu os tempos, citou Joel, falou dos últimos dias e não conhecia o mistério das duas casas. Continuou pregando, continuou realizando, continuou curando, fazendo milagres, até ressuscitou mortos. E não conhecia o mistério das duas casas de Israel. Por que você acha que o Espírito Santo faz questão de narrar as grandezas de Pedro? Justamente quando vai mostrar que ele não conhecia a transição das alianças, por exemplo. E nem as duas casas de Israel. O Espírito Santo fez um trabalho lindo, irmãos. Lindo. Porque se um homem como Pedro, coluna da igreja, cheio do poder, a sua sombra curava, ressuscitou mortos, curava, fazia sinais e prodígios, ainda não conhecia a transição das alianças e nem a restauração das duas casas, por que os pastores de hoje são soberbos? Eu não conheci isso, como que pode? Estou há 20 anos no Evangelho. Já li não sei quantos livros, como que pode eu não ter conhecido isso? O próprio Pedro não conhecia. E compreendeu que não conhecia, citou Paulo na sua carta, e na sua carta em que ele cita Paulo, ele mostra que ele conhecia as duas casas de Israel, os filhos de Oséias. Ali depois
que Pedro escreve as cartas, ele já conhecia tudo. É tremendo isso. Agora Atos 2. Eu coloquei aqui no slide o texto, né, e uma flecha apontando para uma frase. Pedro está pregando aos judeus e chama eles de casa de Israel. Por que eu coloquei isso? Porque é o destaque do texto. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando aos judeus, chama eles de casa de Israel, será que com esse texto ele está desfazendo a revelação da restauração das duas casas? Não. Mas isso mostra que ele não conhecia. De qualquer maneira, quando ele aplicou o termo casa de Israel aos judeus, ele não estava errado, porque os judeus fazem parte da casa de Israel. Mas a intenção não foi esse texto estar escrito para mostrar que é mentira, é engano, é fábula a restauração das duas casas de Israel. Porque tem pastores e tem judeus usando esses textos para dizer que só com esses 3 textos anula todas as profecias da restauração das duas casas. E aí eu vou mostrar para vocês a incoerência, o tamanho da incoerência na mente dessas pessoas. Mas vamos ler primeiro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí ele vai pregar. Varões judeus e habitantes de Jerusalém. Nesse tempo, se eu fosse ler ali Atos 2, o comecinho, disse que judeus judeus de todas as nações se reuniram naquele dia do Pentecoste, porque era um mandamento. Todos eles tinham que se encontrar com o Senhor 3 vezes ao ano. Festa da Páscoa, festa das primícias, que é o Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. E nesse dia eles tinham que estar em Jerusalém. Então Pedro entendia que qualquer gentil que quisesse fazer parte desse evento teria que ser circuncidado primeiro e depois entrar na lei toda. Isso era lei no tempo da Antiga Aliança. Nesse tempo de transição, os gentios não precisavam mais se circuncidar de maneira alguma. E o judeu que me ensinou as duas casas de Israel disse que eu poderia me circuncidar. E se eu fosse mesmo uma ovelha perdida da casa de Israel, um efraimita, eu iria me circuncidar. E tem judeus que pregam isso no YouTube. Eu estou falando de judeus que conhecem as duas casas de Israel assim de maneira mais avançada. E que conhece as festas. Não estou falando de qualquer canal aí que fica judaizando. Estou falando de judeu que tem muito mais conhecimento do que alguns canais. Agora verso 36. Chamou ali todo o povo de casa de Israel, e no verso 36 ele fala: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Chamou os judeus de casa de Israel. Pedro estava errado? Não. Pedro conhecia o mistério das duas casas? Não. Pedro estava desfazendo a doutrina da restauração das duas casas, entrando os gentios pela casa de Israel? Não estava desfazendo, porque ele nem conhecia isso. Aonde que está o mistério nisso? O mistério está em compreender dessa maneira que eu estou falando. Aonde que está o segredo nisso? Aonde que esse texto iria contradizer alguma coisa das profecias da casa de Israel? Fechamos o primeiro slide e agora dá para correr. Vamos para o segundo slide. No segundo slide eu coloquei aqui profecias sobre a restauração do reino. E aqui eu escolhi alguns textos dentro de Jeremias para que a gente possa ter com clareza a restauração das duas casas. Isso aqui vai ficar tão claro para vocês, e a incoerência de quem não acredita nisso, uma vez que foi falado, exposto, é tão grande que vocês vão compreender que isso é para provar os corações e que também é para colocar pessoas em posições mais elevadas e menos elevadas no reino. O Senhor programou tudo, irmãos.
Vamos ler aqui os textos. Esses textos são claríssimos, são importantíssimos e não são só eles que tem aqui no Jeremias. Tem vários outros. Irmãos, se eu fosse recolher todos, daria, 50 textos? Não, acho que daria mais. Mas eu acredito que chegaria aí. 50 textos claríssimos que Deus fala da restauração do povo. Agora, a gente lê ou não? Vamos ler primeiro, depois eu explico o que eu quero explicar. Jeremias 3, 17 e 18. Apontando uma seta aqui para o que eu escrevi. O que é um resumo do texto, né? As duas casas restauradas, reinando sobre as nações. E aqui eu coloquei herança a vossos pais. Eu destaquei essa frase aqui porque é uma frase-chave. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui em Jeremias 3,17, irmãos, mas vai valer a pena. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Nações ao redor de Jerusalém, chamando de trono. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas do reino do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Irmãos, quanta revelação tem nesse texto. Se a gente pudesse pegar cada peça e colocar em um quadro, em um slide, ficaria mais fácil de visualizar. Mas imagina aí agora. Naquele tempo se reunirão todas... naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Jerusalém o trono. E reunirão todas as nações em nome do Senhor. Todas as nações já é uma peça aqui, no quadro. E não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá, uma peça, com a casa de Israel, outra peça, e vão vir juntas do norte e vão receber a terra por herança. Outra peça. Então são várias peças. Está profetizado a glória de Israel aqui? Tá. Mas antes Deus está chamando todos ao arrependimento. Verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei, um de uma cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. De onde você acha que o Senhor fala? Estarão 2 numa cama, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Ele tira desses textos aqui. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos, a palavra aqui é mas fraim é no plural. Quando vos tornardes Efraim, para se cumprir promessas, nunca mais se exclamará, a arca do Senhor. Ela não lhes virá à mente, e não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Que dia a arca da aliança atuava? No dia da expiação. Ninguém mais vai se lembrar, porque a verdadeira expiação vai ser derramada sobre todos. E vai ter nações que não vão ser participantes da expiação, mas restarão, isso que eu quis dizer. Não serão mortas. Passarão desse mundo para o mundo vindouro. Que tremendo isso. Eu poderia ler isso para um pastor e ele falar, aqui está falando da glória de Israel. A salvação dos gentios é mais prometida lá para o Novo Testamento. Presta atenção agora no desequilíbrio. Olha o plano que tem na cabeça deles. João 1, ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Está escrito isso? Tá. Mas eles pegam isso, somam com Efésios 3, onde Paulo fala que os gentios, conforme a revelação que Deus deu para ele, eles entram nessa dispensação do mistério de Deus para fazer parte do povo de Israel. E eles não entenderam o que o apóstolo Paulo está falando no próprio capítulo 3. O mistério que me foi revelado, vocês podem compreender. Se é que vocês estão compreendendo, como eu falei há pouco, resumidamente. E no capítulo 2 ele falou resumidamente. Fez referência para Oséias, fez referência para Zacarias, 2 casas, Efraim, mas o Espírito Santo ocultou essas palavras, colocando outras, falando a mesma coisa, para provar os nossos corações. Então, na mente de muitos pastores,
Até mesmo os que vão conhecer esse estudo vão ouvir e vão se lembrar dos seus CDs vendidos, dos seus DVDs, dos seus livros, das suas mensagens erradas e não vão se arrepender, vão rejeitar isso. Aí eles pensam que o Senhor veio para os judeus não quiseram, aí Deus falou, filho, agora então vai salvar os gentios. Que sorte, hein, que os judeus não quiseram. Aí eles vão falar, não é assim não, Luiz, não é que foi sorte. Deus endureceu o coração deles para que eles não aceitassem e aí a salvação fosse para os gentios. Esse foi o plano, é o grande plano de Deus. Jesus vem para o seu povo, aí Deus endurece o coração, parece até calvinismo, né? Deus endurece o coração do povo, aí fala, agora eles vão rejeitar o meu filho e eu abro a salvação para os gentios. Esse é o grande plano de Deus. E aí, como é que eles explicariam esse texto aqui? Somente esse. Aqui está falando da glória futura de Israel. E a salvação dos gentios? Fala em alguns textos e alguns salmos, fala. Mas é mais focado no Novo Testamento. Então, olha o que nós temos. No Antigo Testamento, muitas profecias falando da restauração das duas casas, da glória futura do povo, que eles serão cabeça das nações. E não fala muito dos gentios ali, não era muito foco. No Novo Testamento, todo esse plano fica meio de lado e agora Deus pega o holofote, joga para os gentios e é salvação para os gentios, a igreja. Agora o Israel tem que virar o gentio, tem que se converter à igreja de Deus. Esse é o grande plano que está na cabeça deles. Então Deus estaria tratando paralelamente de dois grupos. Olha o que nós vamos ter. Vê qual que é mais bonito. E não é questão de ser mais bonito. Também é questão de ser bonito também. Mas é questão de estar relacionado com as profecias. No plano, na mente dessas pessoas. Deus está fazendo uma restauração com o seu povo. Ele dividiu as 12 tribos em duas casas. Casa de Israel e casa de Judá. E é tudo judeu. E aí ele começa a levantar profetas para profetizar a restauração. Então são duas casas do povo judeu que hão de ser restauradas. Esse é um plano. O outro plano, salvar os gentios. Então, essas duas casas, presta atenção no movimento da minha mão, porque não tem slide para explicar isso. Essas duas casas vão ser restauradas, aí elas formam as 12 tribos. Tá aqui. Aí vem os gentios. Tem dois, não tem? E o que Deus tem que fazer com esses dois? Unir. De todas as formas, vão ficar dois povos. Os judeus, eu estou falando de maneira errada, tá? Mas como eles pensam. Os judeus, que são as 12 tribos restauradas, um povo, e os gentios, que é a igreja de Deus, outro povo. O que ele tem que fazer com esses dois povos? Unir. De qualquer maneira, não tem duas casas, dois povos que deverão ser unidos? Tem. Mas é esse o plano que o Senhor ensinou? Não. Qual é o plano que ele ensinou? Pegou as 12 tribos, desmembrou, casa de Judá, casa de Israel, lançou profecias que ele iria rejeitar as 10 tribos, mesmo com a rebeldia da casa de Judá, ele suportou, porque da casa de Judá teria que se levantar o leão, da tribo de Judá, o Senhor, para resgatar e para restaurar tudo. Então ele suporta os pecados da casa de Judá até o tempo determinado, se levanta Jesus, as 10 tribos foram rejeitadas, as próprias pessoas dos membros daquelas tribos morreram, a descendência continua, elas foram espalhadas nas nações, mas Deus promete chamar de novo. Quando Ele chama, Ele convida, abre porta para os gentios, para pessoas que, tanto sendo da dispersão ou não, islâmicos, todos os povos que se converterem ao Senhor, entram por intermédio das 10 tribos. E Ele chama de volta e pega os gentios entrando agora pela casa de Israel, pega a casa de Judá e junta os dois. E aí, qual que pareceu ser mais bíblico? Como que pode aqui, nesse texto, o Senhor está falando da casa de Judá e da casa de Israel andando juntas, as nações andando na glória do povo e chamando Jerusalém de trono, e cadê os gentios? Porque as nações que restam não somos nós aqui. Quer dizer, não deveríamos ser, né? Porque tem muitas pessoas que não vão ter os corpos glorificados e vão passar dessa vida para outra. Caso você não compreende isso, infelizmente você está atrasado. Mas aqui as nações são as que restam. A casa de Judá, a casa de Israel é o corpo do Messias. Isso você pode verificar em Oséias 1, principalmente nos versos 10 e 11. É o corpo do Messias. Ou em Oséias 6, né?
Então, cadê os gentios? Cadê a igreja? Não estou vendo. A igreja está lá no Novo Testamento. Irmãos, claro que não. Aqui está os gentios, aqui está a igreja. Aqui está os judeus, a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Não é tremendo? E aqui ele fala que vai receber a terra como herança. No verso 18, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Ele não prometeu dar a terra? Prometeu. Se você for buscar os textos em que Deus promete dar a terra, as promessas que são feitas a Abraão, a Isaac também, mas ele confirma e acrescenta coisas com Jacó, você vai ver que nesses contextos ele está falando que de Abraão vai sair nações, de Abraão vai sair uma nação e uma multidão de nações. Gênesis 12 e Gênesis 17. Melhor a gente nem ler. Aí ele confirma isso com Jacó, em Gênesis 35. E lá ele fala tudo de uma vez. Jacó, seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Agora presta atenção, mudei o teu nome. De você vai sair uma nação e multidão de nações. Qual que é essa uma nação? Israel, as 12 tribos, como foi falado para Abraão, em Gênesis 12, uma nação. E essa multidão de nações? Os gentios, como foi falado para Abraão em Gênesis 17. Como que iria se cumprir que Abraão seria pai de multidão de nações? Através de Jacó, que iria gerar 12 tribos e dali Deus iria desenvolver o plano, através de Efraim. Entendeu? Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel e aí profetizou, confirmando com as promessas a Abraão, profetizou para Jacó que de Jacó iria sair multidão de nações. E ele fala, e reis procederão de ti. Quais são esses reis? Os reis que vão reinar sobre a terra. E aí ele fala, e a terra que eu prometi a Abraão, eu vou dar para você e para a tua descendência. Para que a terra? Para reinar sobre as nações que restam. Todas as profecias que são desenvolvidas futuramente pelos profetas estão relacionadas com as promessas feitas a Abraão, Isaac e principalmente Jacó. Porque Deus não confirma muita coisa nesses aspectos com Isaac. Mas ele confirma muito mais com Jacó. Agora vamos para o ponto 2. Jeremias 13, 10 e 11. Coloquei aqui o texto, que é um resumo, né? As duas casas unidas com o cinto nos lombos do sumo sacerdote. Isso aqui é uma grande revelação. Vamos lá, Jeremias 13. E agora eu vou dar uma corrida para acelerar. Eu sei que vocês não estão com pressa, mas eu vou correr. Então, no verso 10 diz assim: Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e o adorar, será tal como este cinto que para nada presta. O que aconteceu no contexto? O Senhor mandou Jeremias pegar um cinto, enterrar e ir pegar ele depois de muitos dias. Quando Jeremias foi lá pegar o cinto, estava podre. Aí quando Jeremias olhou para o cinto, veio a palavra do Senhor para Jeremias. Isso é muito tremendo, irmãos, porque a expressão muitos dias tem revelação nela. A expressão o grande dia do Senhor, os últimos dias e muitos dias tem revelações de tempos nessas expressões. E aí Jeremias foi, depois de muitos dias, pegou o cinto, estava podre. Veio a palavra do Senhor. As pessoas que me recusam e que adoram outros deuses e não querem me servir, serão como esse cinto. Joga fora, não presta para nada. Verso 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, em nome e louvor e glória. Tinha mais coisa para falar aqui, só que eu resumindo, né? Então, Deus falou que ele comparou um homem colocando um cinto nos lombos e esse cinto sendo um cinto de glória. E esse homem é o próprio Senhor. E ele diz que a casa de Judá e a casa de Israel iriam ser representados nesse cinto. Cadê os gentios? Por que os gentios têm que ficar fora desse grande cinto?
Porque, irmãos, se quem está falando aqui é o nosso Senhor, e é Ele que está falando, então nós sabemos que quem está falando é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote usa um cinto de ouro nos lombos. É assim que ele se apresenta em Apocalipse 1, com a roupa do sumo sacerdote. Então agora você olha para a roupa do sumo sacerdote e você vê outra coisa. Ele tem as vestes brancas, resplandecentes. Significa a pureza, significa as obras justas dos seus santos. Porque no corpo e nas vestes, em todo o corpo dele está representado a igreja. E o cinto, que é de ouro, é a casa de Judá e a casa de Israel unidas. Os gentios têm que estar aí, irmãos. Em alguma dessas casas ele tem que estar. E se eles não estão na casa de Judá, eles estão na casa de Israel. Entendeu? Então como é que eu tiraria os gentios dessas promessas? Vou acreditar que Deus está fazendo um plano de restauração paralelo com os judeus, com Israel, e um plano de salvação para os gentios, de maneira paralela, para depois ter que unir os dois? O Senhor vai unir os dois, mas não dessa maneira que é ensinado. Talvez eles nem pensam muito nisso. Eu estou raciocinando por eles nessa questão. Agora Jeremias 31, verso 27 e 28. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Uma promessa de restauração. O que significa semear a casa de Judá, a casa de Israel com a casa de Judá, com semente de homem e de animais? No passado, ele pegou as 12 tribos, separou. Ele pegou a casa de Judá, castigou. Mandou Nabucodonosor lá. A casa de Israel foi cativa pelo rei da Síria, foram cativos e ainda rejeitou. Os animais foram mortos, a própria terra ficou lá desolada. Os animais, os homens pereceram. E ele está falando, assim como eu velei para fazer isso, eu vou velar para restaurar agora. Agora eu vou pegar a casa de Israel com a casa de Judá, com os homens, os animais, vou plantar e vou colher. E quando ele colhe, está o reino dele aí. Casa de Judá e casa de Israel unidas, reinando sobre as nações, com muitos homens e muitos animais e muitas glórias. E para provar isso, já estamos aqui, né? Vamos no verso 31. No verso 31, eu coloquei aqui o ponto 4, né? Eu não li o ponto 3, eu li o ponto 4. Jeremias 31, do 31 ao 35, que é logo após esse texto que eu li. Coloquei aqui, a nova aliança é feita somente com as duas casas de Israel. E frisei, judeus igual casa de Israel. Judeus fazem parte da casa de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quantas casas ele vai firmar aliança? 2. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Esse texto não precisa ler. Verso 33. Compara com o verso 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cadê os gentios aqui? Fica de fora, né? Só no Novo Testamento que eles aparecem. Não. Que não seja assim. Os gentios aparecem aqui, por intermédio da casa de Israel. Por isso que eles entram na nova aliança. E não ficam fora das promessas de restauração. Agora, no verso 31, ele diz que firmaria nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No verso 33, ao invés do Espírito Santo profetizar assim, por intermédio do profeta, porque esta é a aliança que firmarei com eles depois daqueles dias. Ele não profetizou assim. Porque se ele profetizasse assim, ficaria subentendido que esse eles é a casa de Israel e a casa de Judá. Mas ele quis repetir, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
e não repetiu casa de Judá. Ele poderia ter falado, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou, esta é a aliança que firmarei com eles. Mas no lugar disso, ele quis dizer, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Casa de Judá não aparece mais aqui. Por quê? Porque quando ele firma a aliança de imprimir a lei no coração, isso é só por intermédio da morte do Filho e da ressurreição. Se o Filho não ressuscita, o Espírito não é enviado. Se o Espírito não é enviado, não tem leis sendo impressas no coração, na mente. Não tem pregação do Evangelho. E se tem pregação do Evangelho, tem restauração das duas casas. Então, quando ele fala casa de Israel, ele já está se referindo às 12 tribos reunidas. No tempo de hoje, elas não estão completamente reunidas, porque para se reunir, de fato, precisa de ressuscitar. Só na ressurreição que isso vai se completar. Mas o processo da restauração já está em andamento através das nossas vidas. Através da pregação, porque tem que chegar na mente. Se não chegar na mente todos os benefícios do sacrifício do Senhor e da ressurreição, das festas, não há restauração. Mas para se completar, precisa da ressurreição. Entendeu? Então a casa de Israel aqui já é o povo restaurado. Pela provisão do sacrifício do Senhor, está tudo feito. Se ele falhasse antes de morrer, não teria como se cumprir nada. Ele até abre essa possibilidade, falando, vocês não pensam, lá quando ele estava para morrer, vocês não pensam que eu poderia orar ao meu pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria as promessas, as palavras? Então, quando ele fala isso, ele não está mentindo. Ele falava, pai, manda as legiões, eu iria orar, pai, manda as legiões de anjo, arrebenta com Roma e me restaura a glória. Restaura a glória que eu tinha com o Senhor. Porque não dá. E o pai mandaria. Só que todas as promessas e os planos seriam anulados. Seria vergonha para o filho quando ele ascendesse aos céus. Não seria vitorioso. Não haveria uma glória eterna, não haveria igreja. Mas ele quis que houvesse a glória eterna, a igreja, a salvação. Então ele foi até o fim e morreu. Quando ele morreu, ele disse, está consumado. Porque ali ele sabia que iria ser ressuscitado e após a ressurreição, todas as outras festas se cumprem. A única festa que ele cumpre como homem é a Páscoa. E essa daí é ponto de partida para todas as outras promessas. Entendeu, irmãos? Então é isso. Casa de Israel foi usado aqui e não está falando só das 10 tribos e nem só dos judeus. Está falando de todos. Todas as ovelhas que lá no futuro iriam estar dispersas. E o Senhor veio para reunir, primeiro para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, judeus, e depois as ovelhas perdidas da casa de Israel, gentios. Segundo lugar, para reunir todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são elas? A casa de Judá e a casa de Israel. São duas casas de Israel, não são duas casas de Judá. Então, fica fácil de compreender as palavras do Senhor lá em Mateus 10 e Mateus 15. O slide 2 acabou. Lemos o texto 1, o texto 2, o texto 3 e o texto 4 e até adicionei textos, né? Vamos para o slide 3. Eu coloquei aqui no slide 3 assim, profecias de restauração do reino de Israel. E tem aqui, irmãos, uma pancada de texto. O que a gente faz? É muito texto, irmãos. Vocês já entenderam, não já? Vamos pular o slide 3? Eu uso em outro vídeo. É muito texto. Eu creio que vocês já entenderam. Slide 4. Eu coloquei aqui, ó, Efraim, Samaria. Coloquei aqui Isaías 7, do 1 ao 9. Coloquei Peca, Samaria e Efraim, cada um de uma cor. Aí coloquei Peca, filho de Remalias, e apontei para a casa de Israel. Samaria de amarelo, e apontei para a casa de Israel. Efraim de azul, e apontei para a casa de Israel. O que significa isso? O que significa isso, irmãos? No texto de Isaías, vai mostrar que Peca, filho de Remalias, pertence ao reino do norte.
e tem a ver com a casa de Israel. Deus vai falar que Peca é o cabeça de Samaria. E Samaria tem a ver com a casa de Israel. E vai falar que Samaria é o cabeça de Efraim. Isso vai dar luz para a gente compreender as palavras no Novo Testamento. Dos samaritanos, lembra dos 10 leprosos? E apenas um é curado e volta para agradecer ao Senhor. E o Senhor fala, ué, não foram 10 os curados? Por que somente um voltou? E justo um samaritano? Mostrando que Efraim seria o primogênito, iria aceitar ele primeiro. Os 10 leprosos não eram todos samaritanos, mas os 10 foram para apontar para os gentios. E o que volta é para confirmar os gentios como samaritanos. 10 tribos, representantes das 10 tribos. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, você viu? Rei de Judá e rei de Israel, as duas casas, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Então acontece, porém não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram porque o Senhor estava aqui no meio, né? Então o que acontece? Peca, que pertence, é o filho de Remalias, que é do reino de Israel, ele se uniu com o rei da Síria para fazer guerra contra o reino de Judá. De novo, as duas casas querendo fazer guerra. Verso 2. Deu-se aviso à casa de Davi. Olha o aviso. A Síria está aliada com Efraim. Não era a casa de Israel? Sim, Efraim. Tá certo. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: sai agora, Isaías, tu e teu filho, que se chama Um Resto voltará. Vai ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos a Judá e amedrontemo-lo, e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebal. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Isaías profetizou no mesmo período de Oséias, profeta contemporâneo, mesmo tempo, os mesmos reis. Pode conferir Isaías 1, verso 1, com Oséias 1, verso 1. E aqui Deus está profetizando também que Efraim deixaria de ser povo, a casa de Israel haveria de ser rejeitada. Assim como em Oséias, só que lá tem mais detalhes, né? E Efraim deixaria de ser povo. E no verso 9 diz: entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não permanecereis. É difícil de compreender, né? Mas o que Deus está dizendo? Quando aparece a palavra capital aqui, é a palavra Rosh. E a palavra cabeça também é a palavra Rosh. Só que o tradutor quis colocar capital em um e cabeça em outro. Mas o que está escrito é assim: entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias, que pertence ao reino do norte, às 10 tribos. Aí eu coloquei no gráfico aqui, ó. Então, irmãos, é só prestar atenção. A capital de Efraim será Samaria.
a cabeça de Efraim, né? Ponto principal é Samaria. E o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Eu coloquei aqui em ordem. Ou seja, Peca, o filho de Remalias, ele é o cabeça de Samaria. E Samaria é o cabeça de Efraim. E tudo isso daqui aponta para a casa de Israel, porque Peca reina sobre a casa de Israel e não sobre a casa de Judá. Reino do Norte. Então, qual é o cabeça do Reino do Norte? Nesse contexto aqui, Peca é o filho de Remalias. Qual é a capital disso? Samaria. Ele é a cabeça da onde? De Samaria. Não de Judá. Tem profecias contra Samaria e Judá na palavra de Deus. Amós, por exemplo. E a capital de Samaria, ou seja, o cabeça de Samaria, Efraim. Então, tudo isso daqui está relacionado com gentios. Isso é importantíssimo. Também não pode perder o ponto de que no início o reino de Israel se uniu com o rei da Síria, não da Assíria, o rei da Síria, para fazer guerra contra o reino de Judá. E quando o povo vai anunciar isso, eles falam: Efraim se uniu com o rei da Síria. Porque eles sabiam o que era Efraim. Fechou o slide 4. O 5 eu coloquei aqui. Efraim e Samaria. Eu coloquei textos que iriam provar essas coisas que eu estou falando com mais clareza. E só no Jeremias 31 prova tudo isso. Aí eu coloquei aqui as palavras-chave que vão aparecer dentro do capítulo de Jeremias 31. 1. Deus de todas as tribos. 2. De azul aí, Efraim, primogênito. 3. De amarelo, Samaria. 4. Cor rosa, Nova Aliança. 5. Cor verde, as duas casas de Israel. Está olhando essas 5 frases? Elas estão no mesmo contexto. O que tem a ver Deus de todas as tribos com Efraim primogênito, com Samaria, com Nova Aliança e com duas casas de Israel? Tem tudo a ver. A gente já leu um pedacinho lá de Jeremias 31, mas vamos ler de novo. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Por que ele fala isso? Porque todas as tribos de Israel, que são 12, estavam divididas. E as 10 foram rejeitadas e Deus falou: não mais meu povo, não são mais meu povo, mas um dia vai voltar a ser meu povo. E quando volta a ser o povo, aí entra os gentios. O próprio Paulo falou isso em Romanos 9, a partir do verso 24. Citou Oséias. Esse texto aqui é perfeito para ler junto com Oséias 1 e Oséias 2 e Romanos 9, a partir do verso 24. Aí, vamos ler do 1 ao 10. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel, coisa futura. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Samaria, Efraim, Deus de todas as tribos, Reino do Norte, gentios. E o que esses atalaias vão gritar nos montes de Efraim? Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel, aqueles que voltam. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres, as grávidas,
e as de parto em grande congregação voltarão para aqui. Essas palavras aqui são peças que Jesus utiliza nas suas parábolas. Verso 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Tá vendo? Efraim, Samaria, Deus de todas as tribos. Logo após ter falado de Efraim, que representa a casa de Israel, que iria ser dispersa nas nações, olha o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, gentios, e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Quem que espalhou Israel? Deus. Como é que ele espalhou? Ele deixou promessas a Abraão, Isaque e Jacó, que caíram algumas dessas em Efraim. Efraim iria ser a plenitude das nações. Deus colocou Efraim como cabeça das 10 tribos e espalhou. E aqui ele diz, aquele que espalhou também congregará. E Efraim é o primogênito, porque nos planos de Deus, os gentios, na massa, nascem primeiro e reconhece o Senhor primeiro. É claro que através da pregação dos judeus, mas estamos falando de massa. Assim como João disse em João 1, ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Ué, João é judeu? Todos os outros apóstolos receberam e depois milhares de judeus receberam? Sim, mas João está se contradizendo? Não, ele está falando do seu povo de Israel, na massa. Então, quem foi o filho que nasceu primeiro? Efraim. Aí, lemos até o 10, né? Agora, verso 20. Não é Efraim o meu filho precioso, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Terei misericórdia. Aqui é a palavra. A mesma palavra do filho de Oséias, Lo Ruxamá. Mas aqui não tem a palavra Lo, que é não, né? Vou ter misericórdia. Daquele que eu falei que não vou ter, vou ter. Oséias 1. Pronto. Terminamos o slide 5. E vocês viram que, de fato, Samaria com Efraim está relacionado com o reino do norte, com as 10 tribos e com os gentios que foram dispersos, com as tribos que foram dispersas, rejeitadas, misturadas entre os gentios, e Deus, quando chama a casa de Israel de volta, abre oportunidade para homens de qualquer povo, língua, tribo ou nação. Entendeu, irmãos? Vamos ver o próximo slide. Irmãos, nesse slide aqui 6, não tem texto para ler, mas é só algumas figuras que são importantes. Coloquei aqui as 4 portas das Escrituras. Aí coloquei porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, uma chavinha do lado de cada porta. Na porta 1, irmãos, eu coloquei aqui promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Isso é uma porta. Tem que prestar atenção nas coisas que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. A segunda porta, as 7 festas. A terceira porta, a divisão e restauração das 2 casas de Israel. A quarta porta, a transição das alianças. Então a primeira porta são as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Precisa delas. Tudo que Deus vai falar futuramente está relacionado com o que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. A segunda porta são as festas, porque após isso, ele começa a profetizar sobre as festas. Abraão, Isaque e Jacó antes da lei, as festas depois da lei. Mas aí ele pega as 7 festas e coloca ali as obras do Filho e os tempos determinados até a restauração do milênio. E depois disso, depois que ele fala das festas, é claro que ele fala de maneira oculta no livro da lei, mas depois levanta os profetas sobre as 2 casas e começa a comparar ali as 2 casas com plantação, com colheita. Tem vários textos sobre isso. Aí fala de trombeta relacionado com colher o povo. Aí ele já começa a dar o sentido espiritual e eterno das coisas que estavam ocultas no livro da lei.
E aí depois ele começa a falar do mistério da divisão do reino, começa a falar do mistério da divisão, não, ele divide o reino e começa a falar do mistério da restauração, por onde entrariam os gentios. E essa é a terceira porta, está em sequência de revelação de Deus, revelação progressiva, está em sequência. E a quarta porta é o tempo da transição das alianças. Nesse tempo de transição das alianças, o número 4 ali está batendo até com o quarto milênio, nesse tempo estaria presente todas as portas. Aí em cima das portas, pode ver que eu coloquei aqui, porta 1, Paulo e Pedro, porta 2, Paulo e Pedro, porta 3, Paulo e porta 4, Paulo, e já não tem Pedro. Por que eu coloquei isso? Porque no tempo da Nova Aliança, Pedro pregou lá em Atos 2 e ele citou alguns textos mostrando que ele estava de olho ali nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas não com precisão. Tanto é que ele não pregava o evangelho para os gentios. Agora, Paulo pregava aí com precisão. Então, Pedro, ali no tempo de Atos, do capítulo 2 até o capítulo 10, na verdade, até um pouco mais. Pedro tinha conhecimento da primeira porta, mas não com precisão. As festas, Pedro tinha conhecimento, mas não com precisão. E aí a porta 3, Pedro já não conhecia, até ele se encontrar com Paulo, e a porta 4 não. Também Pedro não conhecia. Agora, Paulo, quando o Senhor chamou Paulo, ele teve conhecimento da porta 1, né, da chave 1, da chave 2, da chave 3, da chave 4, e por isso ele pôde abrir todas essas portas. E não somente ele, né? Ele com seus cooperadores, e aí os apóstolos todos passaram a compreender tudo também. E aí vieram todas as cartas e Pedro, na sua primeira e na sua segunda carta, mostra para a gente claramente que ele tinha revelação sobre todas essas portas. Agora eu separei mais um slide para provar isso. O slide 7. Aí eu coloquei aqui Pedro de um lado, amarelinho, e Paulo do outro, de azul. Aí, em Atos 2, verso 25, Pedro vai catar aquele texto lá da lei. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Pedro pregou isso, irmãos, lá em Atos 2. Era a promessa que foi feita lá a Abraão. Só que lá em Gálatas 3, algum tempo depois, do 6 ao 9, Paulo vai pregar também a palavra para os gentios e vai usar o mesmo texto. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Só que Paulo já vai pregar isso com conhecimento. Vai dizer que os gentios não precisam se circuncidar para serem salvos, não poderia participar das obras da lei, que são as próprias obras determinadas no livro da lei, dadas por Deus a Moisés, mas referentes a coisas da antiga aliança. Os gentios não precisavam entrar nisso para fazerem parte da salvação, porque seria o caso em que eles estariam sendo salvos por praticar as coisas da antiga aliança e não pelo sacrifício do Senhor. Eles não estariam anulando a lei, eles estariam praticando a realidade da lei. Ou seja, já expliquei muito sobre isso, né? Mas você vê a diferença de um para o outro, não é? Agora, um pouquinho abaixo, João. Eu coloquei aqui 4 textos em que o Senhor mostra para a gente com precisão que ele tinha conhecimento que os gentios faziam parte da casa de Israel, assim como os judeus também. Ele conhecia o mistério das duas casas e ele mesmo haveria de restaurar elas. Separei 4 textos e seria bom a gente ler eles para fechar o estudo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses? Os judeus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João era judeu, sabia que muitos judeus creram, que milhares de judeus haviam crido, estava junto com Tiago, porque João não foi separado para o ministério da incircuncisão, para o evangelho da incircuncisão. João foi separado para o evangelho da circuncisão.
Ele ficou uma temporada lá com Pedro, com Tiago, ele não estava junto com Paulo, mas futuramente Deus separaria ele para os gentios e para os judeus juntos. Não era nem só para um e nem para o outro, mas para judeus e gentios juntos com o livro do Apocalipse e com o seu próprio evangelho. Então esse é o entendimento correto do texto, tá? Agora João 10, do 14 ao 16. Vamos nessa sequência. Tem mais textos. Eu separei só 4. É que eu lembrei de alguns aqui que eu não vou pôr. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que o Senhor está profetizando aqui? Ele não conhece mesmo o mistério das duas casas? Ele está profetizando aqui as duas casas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas estão perdidas. Mas as desse aprisco aqui também estavam perdidas. Ele estava reunindo elas primeiro. Primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim para elas. Depois busca os gentios, por intermédio dos apóstolos. E os dois, tanto judeus como gentios, fazem parte da casa de Israel. São duas casas de Israel e não duas casas de Judá. E o Senhor vai conduzir as ovelhas do outro aprisco e vai haver um só rebanho, união, e um só pastor. Tudo o que ele falou aqui não pode ser uma novidade no Novo Testamento. Tem a ver com as promessas dos textos da restauração das duas casas que nós lemos, de maneira resumida. João 11, do 49 ao 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Aí João explica: Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, Israel, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Quem são esses, irmãos? Quem são os filhos de Deus que andam dispersos? Casa de Israel? Você pensou em casa de Israel? Sendo só gentios? Pensou certo, mas pensou de maneira limitada. Porque tem judeus que também estavam dispersos e os outros também que estavam dispersos. A nação estava ali, fixa, mas tinha judeus que estavam dispersos também. São ovelhas perdidas da casa de Israel. São judeus, mas pertencem à casa de Israel. Aqui que está a explicação. Entende? Mas é claro que ele fez uma alusão aqui também às ovelhas perdidas da casa de Israel, se referindo aos da dispersão, aos gentios, tanto os que faziam parte da dispersão, que tinham conhecimento disso, como os que não conheciam nada. Por isso que nós temos que continuar esse estudo em João 4, para você ver que tinham gentios que eram da dispersão, que tinham conhecimento de tudo que aconteceu no passado e até que o Messias iria vir e ensinar as coisas para os samaritanos. Agora João 7, do 33 ao 35.